Boa tarde. Hoje meu grupo, composto pelos alunos André, Manuela, Maria, Melissa, Rian, Ronald, Pedro e Marcos, iremos falar sobre o lançamento oblíquo. Bom, o lançamento oblíquo ocorre quando o objeto inicia seu movimento formando um determinado ângulo com a horizontal. Nesse tipo de lançamento, o objeto executa dois movimentos simultâneos, ao mesmo tempo em que executa um movimento na vertical, subindo e descendo, também se deslocando horizontalmente. São diversos os casos que conseguimos presenciar o lançamento oblíquo no dia a dia, como é o caso de lançamento de um míssil, salto de um atleta da modalidade de salto à distância, a trajetória feita por uma bola de golfe, um salto com vara, um tiro de uma bola de canhão, um tiro de meta executado por um goleiro de futebol e também o lançamento de uma bola de basquete. Quanto ao movimento do eixo Y, a preocupação será a determinação da altura máxima atingida pelo corpo, por conta da atuação da gravidade nesse eixo. O movimento será uniformemente variado. As análises do movimento do eixo X irão determinar o alcance do horizontal do lançamento, isto é, a distância entre os pontos de partida e chegada. Horizontalmente, o movimento será retilíneo e uniforme. Oi, meu nome é André e hoje eu vou falar sobre um movimento que é feito em função do eixo que ocorre o lançamento. Primeira coisa, precisamos analisar o gráfico, geralmente em forma de plano cartesiano com a presença dos eixos x e y. Os cálculos podem ser feitos em relação ao eixo vertical, também chamado de eixo y, e nesse caso utilizamos o seno de um ângulo que vamos chamar de θ. Já em relação ao eixo x, o ângulo formado com a horizontal, utilizamos o cosseno. A depender do ângulo, esses valores de seno e cosseno podem variar. Os cálculos são feitos da seguinte forma: V0 vezes seno, obtemos V0y. V0 vezes o cosseno, obtemos V0x, onde o V0 é a velocidade inicial do lançamento de um corpo. No ponto onde ela inicia o seu período de queda, a velocidade é zero, pois trata de uma inversão da trajetória. Esse período de queda, esse início do período de queda, também chamamos popularmente de altura máxima que o corpo atinge. Quando jogamos uma bolinha de ping-pong, essa bolinha ela vai possuir uma velocidade. E essa velocidade vai estar sendo representada pelo vetor v inicial. Nesse caso, a gente vai ter que decompor essa velocidade entre v de y, que é na vertical, ou seja, ela vai estar fazendo referência às ordenadas, e v de x, que se trata da horizontal, a linha abscissa. Analisando essas velocidades, na projeção horizontal, v de x é uma velocidade constante, ou seja, está falando aí sobre um movimento uniforme. Então, ela não vai variar. Já no v de y, a velocidade ela vai diminuindo à medida que a bola vai subindo. Porque na vertical, vai chegar um momento que a bola ela vai parar lá em cima e no instante que ela atingir a altura máxima, a velocidade x ela vai ser igual a zero. Já em outro instante que a bola ela começar a cair depois de atingir a altura máxima, ela, consequentemente, a velocidade ela vai aumentar. Então, sempre que você fizer um lançamento e quiser um maior alcance possível desse lançamento, para calcular o alcance máximo de uma bola de ping-pong lançada de forma oblíqua, a gente vai usar a fórmula que é D igual a VO ao quadrado, ou V0 ao quadrado, sobre gravidade vezes seno de 2θ, onde D é o alcance máximo da bola de ping-pong, V0 ao quadrado é a velocidade inicial de lançamento da bola ao quadrado, θ vai estar fazendo referência ao ângulo de lançamento em relação à horizontal, e G é a aceleração devido à gravidade.
Para fazer o uso correto dessa fórmula, você vai precisar de saber a velocidade inicial do lançamento e o ângulo de lançamento da bola. Você vai poder ajustar o ângulo de lançamento para encontrar o ângulo que proporciona o maior alcance. Só que lembre-se de que a fórmula ela assume condições ideais e desconsidera a resistência do ar, então o alcance real pode variar um pouco dependendo das condições de lançamento. Oi, meu nome é Marcos Mendonça e eu vou falar sobre por que o ângulo de 45 graus ele é o melhor ângulo para se lançar algo. Vamos supor que você está lançando uma bola e você quer que ela chegue na maior distância possível. E o ângulo que você teria que jogar são os 45 graus, desconsiderando o ar ou desnível no chão. Os 45 graus, ela é o melhor ângulo para se lançar algo, porque ela é a média entre empurrar para frente e para cima. Então, criando uma distância média, assim. Então, seria o melhor ângulo. Lógico que isso não aconteceria se você tivesse resistência do ar, que poderia acabar atrapalhando na aerodinâmica do objeto, e o desnível do chão. Por exemplo, você está num lugar mais alto e o chão que você está jogando está mais baixo. Isso aí acabaria atrapalhando. E é isso. No lançamento oblíquo, o tempo de subida e de queda são cruciais para entender a trajetória. O tempo de subida é a duração de tempo que o objeto leva para atingir o ponto mais alto de sua trajetória, em que no ponto máximo a velocidade vertical é zero, apenas da velocidade inicial, uma vez que a velocidade é constante e é definido por Ts igual a V0 sobre G, em que Ts é o tempo de subida, V0 a velocidade inicial e G a gravidade. O tempo de queda é a duração de tempo que o objeto leva para atingir o solo a partir do ponto máximo, e é definido por Tq igual a Ts, sendo Tq o tempo de queda e Ts o tempo de subida. O tempo de queda é igual ao tempo de subida em um lançamento, uma vez que o objeto lançado retorne ao ponto inicial. É possível observar o lançamento oblíquo com um simples experimento. Ao arremessar uma bolinha de ping-pong, com a mão mesma, a uma certa angulação, será possível obter a trajetória característica do lançamento. Ao iniciar o arremesso, a bola possui uma velocidade inicial e, ao arremessar, ela retorna ao chão pela ação da gravidade. Ao captarmos os frames de cada movimento, é possível perceber a trajetória parabólica com mais clareza. E é isso.